Começar agora com a médica pneumologista e paliativista, coordenadora médica da Comissão de Cuidados Paliativos da Assiste Vida Atenção Domiciliar, doutora Silvia Celiman Soares. E o assunto que nós vamos abordar hoje, Varela e ouvinte de sociedade, são os cuidados paliativos, que não são indicados apenas para pacientes em fim de vida. Então vamos entender melhor como é que é indicado, né, os cuidados paliativos. Muito bom dia, doutora Silvia, seja bem-vinda aqui ao Balanço Geral, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Obrigada pelo convite. Não, nós aqui agradecemos a sua presença aqui. Para a gente começar aqui, quais são os cuidados paliativos? Como é que funcionam? Os cuidados paliativos, na verdade, são uma forma de cuidar que busca melhorar a qualidade de vida dos pacientes e suas famílias quando eles estão enfrentando doenças mais graves, certo? Embora quando a gente ouça falar em cuidados paliativos, a gente pense muitas vezes que é para pacientes que já estão em fim de vida, que é para pacientes que têm doenças que não são mais possíveis de serem tratadas, isso não é uma verdade, né? Porque o objetivo do cuidado paliativo é sempre buscar melhorar a qualidade de vida, independente do estágio da doença, né? Porque a gente entende que quando alguém adoece, essa pessoa tem muitos tipos de sofrimento. Não só sofrimento físico, porque às vezes tem dor, tem náusea, tem outros sintomas, mas também tem sofrimento emocional, sofrimento social, até espiritual. E a equipe de cuidados paliativos, ela precisa estar pronta para acolher todos esses sofrimentos, não só do paciente, mas também da sua família. Porque a gente sabe que quando alguém adoece, a família também adoece junto. É verdade. Né? Varela? Opa, doutora Silvia, bom dia. Olha que eu tenho mais horas de hospital do que urubu de voo, certo? Já passei por um bocado. Agora, paliativista é a primeira vez que eu ouço falar, doutora. Infelizmente. Mas Eu tenho certeza que a sua passagem pelo hospital teria sido bem menos dura se o senhor tivesse acompanhado por uma comissão de cuidados paliativos. Olha, eu passei 7 meses no hospital alemão Oswaldo Cruz, né? E fizeram lá os 2 transplantes, fígado e rim. Aliás, a enfermagem lá, nota 1000. Nunca apertei aquele botãozinho vermelho. Por isso que eu acho que a alma do hospital, doutora, está na enfermagem. Eu concordo plenamente. A equipe de enfermagem é a equipe que está mais à frente quando a gente fala no hospital e também quando a gente fala na atenção domiciliar, né? Eles é que são responsáveis pelo maior tempo de cuidado do paciente, né? E uma coisa importante quando a gente fala de cuidado paliativo é que o cuidado paliativo é sempre feito em equipe multi. Não é só o médico paliativista, tem médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutico, fonoaudiólogo, uma equipe enorme preparada para cuidar da melhor forma desses pacientes. A senhora falou aí sobre o tratamento paliativista ser indicado não somente para as pessoas que estão em final de vida, para doenças que levem a pessoa ao final de vida, mas para pessoas que têm doenças graves. E é exatamente isso que eu queria saber da senhora. Quais são essas doenças? A gente tem 3 grandes grupos de doenças que os cuidados paliativos acompanham. Quando eles surgiram principalmente para pacientes com câncer. Certo? Esse é um grupo de doenças. Então, só para te dar um exemplo, se você ouve... você tem câncer. Pode ser um câncer totalmente curável, mas a primeira coisa que passa pela sua cabeça é que você vai morrer, que você tem uma doença grave, né? Então, tudo isso traz sofrimento. Por isso que o cuidado paliativo precisa olhar para esse paciente desde esse momento do diagnóstico, né? O segundo grande grupo de doenças que os cuidados paliativos acompanham são os que a gente chama de falências orgânicas. O que quer dizer isso? Doenças que afetam os órgãos do corpo, doenças cardíacas, doenças pulmonares, doenças do fígado, do rim, que podem ser doenças progressivas e trazer sofrimentos. E o terceiro grande grupo são as doenças neurológicas, que são as sequelas de AVC ou de derrame,
que são as demências, as doenças de Alzheimer. São esses 3 grandes grupos. Na verdade, eu acho que a grande maioria das doenças crônicas a gente acompanha. Varela? Doutora, uma coisa importante é o estado psicológico do paciente ao receber uma notícia. Você está com câncer, não é? Então, é trabalhar mais a cabeça do paciente. É isso, doutora? É verdade. A gente sabe que o sofrimento psicológico e emocional é uma parte importante do sofrimento. E a gente tem por hábito pensar que o sofrimento psicológico é uma dimensão que deve ser abordado pelo psicólogo. Mas isso não necessariamente é uma verdade, porque quando você vai dar uma notícia ruim para uma pessoa, principalmente dentro da área da saúde, né, você precisa estar preparado para lidar com todo o peso que aquele sofrimento vai trazer, ou que aquela notícia ruim vai trazer, né? E a gente sabe que por mais que uma doença seja curável, o senhor mesmo trouxe seu exemplo, foram 7 meses dentro de um hospital. Eu imagino que tenham tido inúmeros momentos difíceis, inúmeras situações de sofrimento, e a gente sabe que por mais que a gente confie na equipe, que a gente tenha fé na resolução da situação, essa fé flutua, e a gente sofre, e a gente não está sendo produtivo, e a gente não está no nosso estado habitual, né? E tudo isso é fonte de muito sofrimento e precisa ser acolhido e cuidado. Eu vou até pegar esse gancho de Varela aí sobre preparar a pessoa, né? E te perguntar o seguinte, doutora. Existe a hora certa para incluir os cuidados paliativos no tratamento de determinada doença? A hora certa é assim que a pessoa recebe o diagnóstico de uma doença grave. Certa. Mas a gente pode ajudar em qualquer momento, né? O que a gente vê, por exemplo, é que se a gente imaginar um paciente com câncer, né? O paciente tem o diagnóstico, aí às vezes ele tem algum sintoma, tem dor, tem falta de ar, tem fraqueza. A gente já ajuda no controle desses sintomas físicos. Vai passar por uma quimioterapia. A gente sabe que a maioria das quimioterapias tem efeitos colaterais. O paliativista, a equipe de cuidados paliativos também ajuda a cuidar desses efeitos colaterais, né? Suponha, por exemplo, que o paciente que teve um diagnóstico de câncer é uma pessoa que sustenta toda a sua família. E durante o diagnóstico ele não vai poder trabalhar. Isso traz um sofrimento social para ele, né? Então, a assistente social também faz parte da equipe de cuidados paliativos para ajudar a olhar para essa circunstância, né? E à medida que a doença vai progredindo ou não, os sofrimentos vão mudando, né? E a gente acompanha o paciente desde o início até a cura ou até o óbito, se for o caso. O paciente, por exemplo, que sofre de insuficiência renal e que tem que passar 3 vezes pelaquela máquina para filtrar o sangue, para limpar o sangue, também pode precisar de um tratamento também paliativo? É um paciente candidato a cuidados paliativos, né? A gente sabe que os pacientes que têm insuficiência renal hoje conseguem ser mantidos vivos por um longo tempo, né, com as máquinas de diálise e até às vezes curados com os transplantes de rim, que graças a Deus têm ficado cada vez mais comuns. Mas ainda assim são doenças limitantes, né? O paciente que faz diálise, como você mesmo falou, 3 vezes por semana ele precisa ir ali, ele tem sintomas disso, ele fica impedido de trabalhar na sua capacidade total, né? Então, a gente porque também... Ele perde o tato, né? Ele acaba perdendo o tato, ele não consegue segurar muito as coisas porque... Tem muitos sintomas, de neuropatia periférica, fica limitado naquilo que ele pode comer ou não comer, né? Então, e a gente quando faz a faculdade de medicina, estou falando por mim, assim, a gente não aprende a ter esse olhar mais amplo, né? Infelizmente, a gente ainda aprende a cuidar muito de doenças e pouco das pessoas que têm as doenças, né? Se eu tiver uma mesma doença em 15 pessoas, talvez eu tenha o mesmo tratamento. Seria humanizar o tratamento? Com certeza, né? Eu acho que humanizar o tratamento não é específico do cuidado paliativo, porque eu acredito que todo tratamento deveria ser humanizado. Deveria. Né? Mas o cuidado paliativo tem isso muito forte. Eu vou no intervalo comercial, na volta a gente continua com a doutora Silvia Celiman Soares, médica pneumologista e paliativista, coordenadora médica
da Comissão de Cuidados Paliativos da Assiste Vida Atenção Domiciliar. Agora são 8h40. Balanço geral é da galera, a galera é balanço geral. Conexão Sociedade. De segunda a sexta, o Conexão Sociedade atualiza as principais notícias do dia. Um jornalismo dinâmico, sério, mas transmitido com leveza. Um espaço para o debate e troca de opiniões. Aqui, a gente concorda até em divergir. Conexão Sociedade, de segunda a sexta, às 10 da manhã. Disfunção erétil, ejaculação precoce, falta de libido tem tratamento. É verdade, Botini? Claro que sim. O lugar certo é a Master Medical Group. Eles são especializados em saúde sexual masculina. Já ajudaram milhares de pacientes e vão te receber com toda a discrição. Venha para a Master Medical Group e volte a sorrir. Ligue agora e agende uma consulta. 4020-8811. 4020-8811. Responsável técnico Dr. Jorge Ricardo, CRM 12235. Sabe por que Medicina UNEX Feira de Santana é sua grande decisão? Porque você aprende com professores mestres e doutores, metodologia inovadora e faz a diferença na sua região. Estuda numa estrutura moderna e se torna médico sem sair de perto da sua família. Tem acesso a interprofissionais de excelência, a projetos integrados com a comunidade que te ajudam a transformar realidades. Medicina UNEX Feira de Santana. É aqui e agora. Prova 11 de dezembro. Inscreva-se em unex.edu.br. Informação, curiosidade e resenha. Agora, Copa com Tapioca. O dia 2 de junho de 1978 foi realmente histórico. Foi nesse dia que, pela primeira vez na história das Copas do Mundo, uma seleção africana venceu uma partida na competição. Imagino que você esteja achando que foi Gana, Camarões, seleções relativamente tradicionais. Muito pelo contrário. Quem realizou esse feito inédito foi a Tunísia, durante a partida contra o México. Eles acabaram vencendo os mexicanos por 3-1. Agora, eles fizeram uma gracinha ali, mas logo sumiram, viu? Levaram 40 anos para conseguir a segunda vitória e ainda foi em cima do poderosíssimo Panamá. E agora eles estão na Copa de 2022. Será que vem mais um triunfo por aí? Copa com Tapioca. Oferecimento Chevrolet, Pitu, Facimente, Dishelp, São Brás, Bet Nacional e Prefeitura de Salvador. Agora são 8h42 em Salvador. Balanço geral é da galera, a galera é balanço geral. Varela, a doutora Silvia Célima Soares, médica pneumologista, paliativista, conversando com a gente, Varela. Doutora, por favor, pelo que eu estou entendendo, esse paliativos só para pacientes idosos ou não? Também para pacientes idosos, mas não só. A gente cuida de crianças também, a gente cuida de adolescentes, de adultos jovens. É para qualquer paciente que esteja passando por uma situação de gravidade. Né? Por exemplo, se a gente pensar no que aconteceu recentemente aqui no Brasil, no mundo, durante a pandemia da Covid, a gente teve pacientes com situações muito graves e com grande sofrimento, não só do paciente, como da família. E a gente teve atuação importante de profissionais de cuidados paliativos nessa situação tão difícil que a gente atravessou aí, que eu espero que não volte mais. Com fé em Deus. Agora, aí eu lhe pergunto, numa situação como essa, porque era uma doença onde o isolamento é total, até de certos profissionais de saúde, né, que falam com você da porta. Como é que há a condição de se fazer um tratamento paliativo numa condição como essa, como foi a pandemia, onde o paciente ficava praticamente isolado do mundo? A condição, assim, foi um aprendizado muito grande para nós, médicos também, né? A condição da gente humanizar, que seja o nosso olhar. Sabe? Se eu não consigo te dar o toque pele na pele porque eu tô de luva, porque eu tô de macacão, porque a gente não pode, eu consigo te olhar de um jeito mais humano, eu consigo falar com você de um jeito mais humano, né? E a gente foi aprendendo a questão das videochamadas, por exemplo, para poder colocar os pacientes em contato com as famílias. Foram coisas que a gente foi acrescentando. Aquela luva inflada que eu vi numa matéria, não sei se a senhora viu essa matéria,
onde a pessoa não podia ter contato com ninguém. Então, alguém do hospital, não sei qual foi, inflou aquela luva e colocou na mão do paciente para que ela tivesse um contato, como se fosse um contato. É um paliativo? Sim, sim. Achei muito legal aquilo ali. Quando a gente fala a palavra paliativo, às vezes a gente lembra um pouco de gambiarra, né? Assim, o paliativo é aquilo que não dá jeito. Para ver se resolve. Isso. Mas não é bem isso. Não. Quando a gente... A palavra paliativo vem do latim pallium. O que era o pallium? Era uma capa que os cruzados usavam na época das cruzadas, que era uma capa que era abençoada pelos bispos, pelos papas, e trazia um poder de protegê-los. Então, quando a gente fala em cuidado paliativo, a gente fala em cuidado de proteção. Então, uma atitude simples como essa, de colocar uma luva inflada na mão de alguém para a pessoa se sentir tendo contato, é uma atitude de proteção, é uma atitude de cuidado. Legal. 8h46, eu vou chamar o trânsito, vamos saber como é que está Salvador agora? Sociedade. O trânsito em tempo real. Oferecimento. Vacimente é da Valobras. Vacimente, o cimento da sua obra. Alguma alteração nas vias aí ou tá tudo tranquilo, hein, Pablo? Por enquanto tranquilo, viu, Calil? Só está complicado, começando a ficar bastante intenso ali na chegada ao Largo da Calçada, mas sem grandes preocupações. Por isso, quem sai do acesso norte, vai agora lá para a região do comércio, deve optar pela Avenida Bonocô, que aí não precisa fazer o retorno lá na frente, ali no trecho ali da Avenida Jequitaia, não, que está um pouquinho mais carregada. Mas a paralela apresenta ótima fluidez, tanto no sentido rodoviária quanto no sentido aeroporto, e o mesmo acontece na Estrada do Coco. Só a Avenida São Cristóvão, que está um pouquinho mais intensa no sentido paralela, então você que sai da BA 099 deve optar agora pela Avenida Caribé, apesar de que o início ali da Avenida Caribé também tem tráfego bastante carregado. Curta a emoção do futebol e toda a diversão, além dele com Sky pré-pago, que é sem mensalidades e com recargas a partir de R$ 9,90. Ligue 3003-8522 e vem para a Sky. Com você, Calil. Ok, mais uma vez, muito obrigado a você, Pablo de Moraes. Estamos entrevistando a doutora Silvia Célima Soares, médica pneumologista e paliativista, coordenadora médica da Comissão de Cuidados Paliativos da Assiste Vida Atenção Domiciliar. Doutora, como se dá, né, o cuidado paliativo, por exemplo, para... Aí eu vou mais além, para um paciente terminal, para aquele paciente que sabe que vai morrer. Como é que é falado, como é feito esse tratamento? A gente tem questões muito importantes nesse momento, né? Primeira coisa é assim... A primeira coisa é o paciente sabe que vai morrer. Como é que ele sabe? Como é que essa notícia chega para ele? Né? A gente fala, a comunicação é uma das grandes ferramentas que a gente utiliza no cuidado paliativo, porque a gente entende que a comunicação também é cuidado. Né? Então, a comunicação precisa ser feita de forma compassiva, de forma delicada, de forma que o paciente suporte. Né? Quando a gente sabe que vai morrer, a gente tem as mais diferentes reações, né? A gente tem reações de raiva, a gente tem reações de desespero, a gente tem reações de negação e a gente tem reações da pessoa que diz, tá bom, eu quero organizar tudo, deixar tudo prontinho para quando eu for, tá tudo certo. E é papel da equipe de cuidados paliativos ajudar nessa organização, né? Ajudar na superação dessa raiva, ajudar a ressignificar essa dor da finitude, né? E ajudar a fazer com que essa pessoa possa estar vivo até o dia que ela morrer, com a melhor qualidade de vida possível. Porque eu digo sempre que, assim, todos nós vamos morrer, a gente não sabe a hora. Por mais que a gente tenha uma doença crônica, a gente não sabe, né? Mas o importante não é a hora de morrer, é como é que a gente vai viver até chegar àquela hora, né? Então, é muito importante nesse momento, por exemplo, se eu tiver dor, que a minha dor seja cuidada, seja controlada. Por que eu vou morrer com dor se existem tantos remédios diferentes capazes de controlar a minha dor? A unanimidade, né, do paciente terminal é dizer assim, olha, eu vou morrer, tá tudo bem, beleza, mas eu quero morrer sem dor. Com certeza. Desde Patativa da Saré, que tem um poema que fala disso, né? Assim, não tem porquê, dor, falta de ar, enjoo, inúmeros sintomas que
É importante lembrar também que quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente fala não só desse cuidado humanizado, mas a gente fala de uma capacidade técnica muito importante para poder lidar com essas questões, com as medicações, com o controle de sintomas. Então, é necessário estudo, é necessário formação específica para isso. Varela? Bom, doutora, vamos tocar nesse assunto Covid. Galvão Bueno, da Globo, está internado em São Paulo com Covid. A Joelma, cantora, pegou Covid pela 5ª vez. A Abrafarma está dizendo que na primeira semana de novembro tivemos um crescimento de 38%. Então, doutora, e agora Salvador está anunciando vacinação para imundos suprimidos, 5ª dose. 5ª dose. Quer dizer o que com isso, doutora? A senhora que de pulmão, a senhora que mais entende por ser pneumologista. É isso, doutora? Isso. Varela, a Covid é uma doença nova, né? Eu acho que tem muitas coisas que a gente ainda não sabe sobre ela. Mas eu que acompanhei desde o início, eu acredito que a vacinação fez muita diferença. A quantidade de casos que a gente vê hoje internados no hospital é menor e a gravidade desses casos é menor. E eu acho que grande parte disso pode ser atribuída à vacinação. Eu sou uma defensora da vacinação. Acho que bom. Não só da Covid, mas olha quantas doenças a gente conseguiu aí erradicar, paralisia infantil, sarampo, né? Doenças graves que deixavam com sequelas. Então, acho que é extremamente importante que a população use a vacina. A gente não sabe se, de fato, é necessário uma 5ª dose ou não, mas a gente sabe que essa 5ª dose não vai fazer mal, então ela ajuda, né? Eu acho que é extremamente importante, eu acho que é o que a gente pode ter de arma mais poderosa para mudar essa catástrofe que se abateu aí sobre a gente. Agora, doutora... Esse aumento é natural? Eu tomei a 4ª dose. A 4ª. Acho que vou tomar a 5ª essa semana. Porque a minha imunidade é 0. A senhora entendeu? Sim. Sim, então, eu acho que o senhor deve tomar. Com certeza. A 5ª, a 6ª. Né? Quantas forem dadas. Esse aumento de casos, doutora, é isso que eu estou tentando entender, e o mundo está tentando entender. Esse aumento de casos já era esperado ou porque se baixou a guarda de vez? Tem algumas questões. A gente imaginou que a Covid pudesse, de alguma forma, virar uma doença sazonal, como a gente tem, por exemplo, a influenza. Tem períodos uma do endemia. ano... Isso, períodos do ano onde a gente tem mais casos, períodos do ano onde a gente tem menos casos. Né? Acho que tem um pouco de que a gente baixou a guarda, né? A gente abriu mão das máscaras e isso facilita a circulação do vírus. Não quer dizer que é certo ou errado, é o que acontece. E em algum momento, de fato, eu acho que a gente ia ter que abrir mão disso, né? Mas eu acredito que tem a ver mais com sazonalidade. Eu acho que a gente vai ver isso aí se repetir com frequência. Aumento de casos, redução de casos. Aumento e redução. Espero que não com a gravidade que a gente viu anteriormente. É o que a gente espera. Eu quero agradecer a presença aqui da doutora Silvia Célima Soares, médica pneumologista, paliativista, coordenadora médica